Graça e paz, irmãos. Estamos aí de volta com o programa Reflexões para a Vida. Gostaria de agradecer a Deus por todos aqueles que têm nos apoiado, têm nos ajudado, têm orado por nós. Essa semana foi uma semana de muitas vitórias, onde muitos irmãos mandaram um recado e dizendo do agir de Deus, do mover de Deus. Isso nos alegra muito, quando a gente vê a mensagem do Senhor sendo espalhada pelo mundo. Mas hoje eu quero falar de algo assim que é de extrema importância na vida cristã: os relacionamentos, principalmente os relacionamentos cristãos, ou seja, a convivência na igreja. O Senhor nos criou para caminharmos juntos como uma grande família. Igreja é uma família. Igreja não é apenas uma organização ou uma instituição, é uma grande família. E como família, às vezes há desavenças, problemas, dificuldades. E isso não começou agora. E eu vejo que muitas pessoas se afastaram do Evangelho por causa de relacionamentos mal resolvidos, ou até que não foram resolvidos, de pessoas que foram grosseiras com elas, ou por elas serem grosseiras com outras pessoas. O fato que a gente, quando sai de uma igreja ou se afasta, geralmente é por relacionamentos. Talvez não com Deus, mas entre os irmãos. Porque existe tudo quanto é tipo de pessoas. Inclusive essas pessoas às vezes assumem cargos, como vamos dizer assim, que uma família não tem cargo, né? Mas tem função diferente. Mas vamos lá, que assumiram um cargo, que se acham donos, responsáveis, e começam a mandar um no outro. E com certeza isso com o tempo começa a saturar e machuca. Então, irmãos, hoje eu quero falar como a gente deve resolver os relacionamentos e a importância de resolver isso. E também mostrar que isso não é algo novo, já acontecia nas Escrituras. E Paulo, mesmo preso, tenta apaziguar uma situação assim, mas da mesma forma sabe a importância desses irmãos para o reino de Deus. Mas para entender o que eu estou falando, vamos ler a palavra. Abra lá sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, diz assim: Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continue todos firmes, vivendo unido com o Senhor. Evódia e Sintique, né? Peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas juntos com Clemente e todos os outros meus companheiros trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. A gente vê aqui Paulo, até o versículo aqui, até o versículo 3. A gente vê aqui Paulo falando primeiro ali no versículo 1. Meus queridos irmãos, sinto muita saudade. Ele estava longe, ele queria estar junto. Vocês me fazem felizes, porque eles estavam mandando cartas, se importavam com Paulo. E ele fala que tem orgulho. E aí ele dá uma orientação: procurem viver unidos, porque esse é o grande objetivo de uma igreja, a unidade. Não é o evento, não é o culto, não é isso. Estar unido. Unido em que sentido? Na fé. Meu irmão crê em Jesus como eu creio em Jesus. Nós juntos vamos levar esse evangelho e agregar mais pessoas a acreditar em Jesus, não apenas a frequentar um lugar. E aqui ele fala de uma situação, olha só que a Bíblia fala de duas irmãs aqui, duas pessoas que pregaram o evangelho, e ele não diz o motivo, eu também não sei. Elas estavam afastadas, estavam de alguma forma, não estavam em paz uma com a outra. Peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmã na fé. É o que ele fala aqui no versículo 2. Ou seja, elas não estavam vivendo bem uma com a outra. Mas se a nossa pregação é para viver em paz, como é que existe gente na igreja que vive de mal uma com a outra? Você pode ficar espantado, mas é a coisa mais comum que tem. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas às vezes não sabem dialogar
E às vezes as pessoas machucam uma a outra, e o orgulho, a vaidade não permite que elas peçam perdão ou que perdoem. Interessante que Paulo aqui não condena uma nem a outra, e fala que as duas estão com nomes escritos no livro da vida. E ele queria que elas fizessem as pazes. Só que ele sabe que não é simples assim. Aí ele pede ajuda para o irmão que é responsável ali, o grande líder que estaria cuidando dessa igreja. Ajude essas duas irmãs. Irmãos, às vezes as pessoas precisam de ajuda para conseguir conviver. Precisam de ajuda para aprender, poder perdoar, poder compreender o ponto de vista do outro. Sabe qual é a grande dificuldade que eu vejo nos relacionamentos? É um simples exercício: se colocar no lugar do outro, tentar viver o que o outro está vivendo, tentar experimentar um pouco, se colocar no lugar da outra pessoa. Se a gente fizesse mais isso, a gente ia ser um pouco mais misericordioso, nós iríamos perdoar mais, íamos conseguir viver bem. Mas o problema é que o orgulho, a vaidade, o meu ponto de vista é sempre melhor do que o ponto de vista do outro. Não consegue ter um pouquinho de paciência, de amor, de compreensão. Tem gente que, se não for do jeito dele, acabou, não tem conversa, não tem outro jeito. Não consegue esperar, às vezes, as outras pessoas chegarem ao mesmo raciocínio, a chegar à mesma conclusão. De repente outra pessoa está discutindo porque não está entendendo o que tu está querendo, não está alcançando o que você deseja que ela alcance. Ah, pastor, mas eu não tenho paciência. Então procure ter paciência, porque de repente foram muito pacientes contigo. O problema é que a gente sabe qual é o problema? É uma frase que o mundo aí mais fala: a gente não se enxerga. Se a gente fizesse uma autoavaliação, nós poderíamos viver muito bem uns com os outros. Tem gente que não consegue fazer isso. Por isso que há tanto atrito, por isso que há muito casamento destruído, por isso que há muita família destruída. E como Paulo fala aqui, tem hora que precisa de ajuda, de uma terceira pessoa, para apaziguar os ânimos, para acalmar, para unir, para avaliar os pontos de vista, para chegar a um equilíbrio. Agora, quando a gente resolve isso e aprendemos a nos relacionarmos, a gente consegue viver muito bem nesse mundo, em paz, tranquilos, às vezes nem tanto, mas sem estar perdendo a paciência, sem estar perdendo a paz, sem estar gritando, simplesmente se colocando no lugar do outro. Se você briga com uma criança, se coloca no lugar da criança. Por que ela fez aquilo? A gente já foi criança, ou um idoso, ou a mãe, ou o pai, sei lá. Sabe, eu vejo que as pessoas não voltam ao passado quando foram crianças, nunca fizeram nada de errado. Se a gente faz esse tipo de coisa, essa leitura, nós vamos viver uma vida cristã autêntica, verdadeira, de amor e compreensão. Tentar ver por que a outra pessoa está fazendo daquele jeito. E se ela não está fazendo certo, de alguma maneira achar um jeito de explicar, de mostrar. Não simplesmente brigar e fechar a cara ou virar as costas e ir embora. Não, eles estão fazendo tudo errado. Qual é o certo, camarada? Como é que é o jeito certo de fazer? Ah, eu já falei. Será que tu falou de uma forma que foi entendido? Ou você não entendeu também o que o outro está tentando fazer? O fato é que a gente tem que aprender a se relacionar e pedir ajuda para poder caminharmos juntos, e pedir forças espirituais e ajuda humana muitas vezes para podermos vivermos uma vida cristã autêntica. E Paulo fala isso de maneira bem clara aqui. Amém? Mas com a graça de Deus, o poder do Espírito, conseguimos. Amém? Fique na paz. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148.
Vamos orar então, irmão. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Oh Deus, nos ajuda a permanecer firmes em ti, Pai. A não nos abatermos, Senhor, com as pessoas que não entendem a razão da nossa fé, Pai. Ajuda meu irmão, minha irmã que está enfrentando lutas agora com respeito a isso, Pai. E aqueles que não conseguem ter clareza, Pai, o porquê é perseguido, Pai. Transforma o entendimento da nossa igreja, Pai, das nossas igrejas, Pai, para que haja adoradores que adorem espírito em verdade. Não apenas pessoas que cultuam o Senhor nos domingos, mas pessoas que o adorem todos os dias com suas vidas, Senhor. Levanta a gente assim, Pai. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos desenvolvido na igreja grupos de estudo bíblico, grupos pequenos, para poder crescer na palavra, crescer na comunhão. Mas o que transforma a vida de uma pessoa é o conhecimento da palavra. Vem estudar a Bíblia com a gente. E para facilitar a vida de muitas pessoas que têm dificuldade de ir no meio da semana, a gente está fazendo os cursos, domingo mesmo, um pouco mais cedo, antes dos cursos, antes do culto. Em Forquilhinhas, às 7 horas, né? À noite, né? Às 19 horas, nós temos nosso curso bíblico. E no Rio Tavares, às 18h30. Vem estudar a palavra, porque é pela palavra que a gente vai ser transformado. Venha conhecer um pouco mais a Deus. E outra coisa é a oração. Então venha estar orando com a gente nos cultos de quarta-feira. São cultos de oração, onde a gente se reúne para orar juntos. Às 20 horas. E em Forquilhinhas, às 20 horas, quinta-feira. Se você mora aqui no continente, venha orar, venha receber uma oração junto com outras pessoas. Porque a oração é que transforma a vida. E celebre a Deus nesses cultos, onde a gente canta. Mas não é aquilo que transforma a vida, mas o Deus que nos reúne é que transforma. Não é a tua frequência que vai mudar, mas a presença de Deus na tua vida que vai fazer a diferença. Então venha conhecer mais a palavra. Venha falar mais com o Senhor. Amém? E outra coisa, irmãos, para manter muitos projetos nossos missionários, Deus me levou agora a fazer algumas coisas. Voltei a pintar telas, né? Pintar quadros. Se você quer conhecer um pouco esse trabalho, esse projeto, porque uma parte da contribuição desses projetos vai ser para manter esse programa, para manter alguns projetos missionários, né? Então você entre lá no blog ou mande um recado para conhecer as pinturas. E também estou fazendo alguns móveis de decoração, tipo mesa para churrasco com bancos de jardim. Nesse sentido, mesas, pequenas mesas, baús. Entre lá no blog, né, que está no site mesmo, Reflexões para a Vida, e você vai ver um pouco do nosso trabalho, da nossa obra, do que Deus tem nos abençoado. De repente você pode ter uma linda tela no seu quarto, na sua casa, na sua sala, no seu escritório. Entre lá no site e veja o que a gente tem feito, o que Deus tem abençoado. Cada obra dessa que você compra, onde a gente consegue até parcelar em algumas vezes, vai nos ajudar a manter os nossos projetos, a rádio e muitas outras coisas. Amém? Pense nisso, entre lá e nos ajude a divulgar esse trabalho. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.